Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 10. Isaías 30, 10. Velho Testamento. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E se essa mensagem, ela falar com você, você se identificar nessa mensagem, você escreva aí nos comentários. Deixe também o seu nome, o nome de pessoas que você conhece e elas precisam de oração. E eu e a minha esposa, nós estaremos orando por vocês. Então diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 30, versículo 10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. O vidente aqui que a Bíblia está falando também é o profeta de Deus. Antigamente, os profetas deram esse nome de vidente. Então, vidente e profeta, eles são os mesmos. Eles têm as mesmas funções, são portadores da palavra, das visões de Deus. E aqui nesse contexto bíblico, dessa passagem que nós estamos vendo, o povo, infelizmente, o povo de Israel, eles já não queriam mais ouvir a voz de Deus. Eles já não queriam mais ouvir a voz da verdade. Mas, infelizmente, como nós vimos aqui, o povo estava desse jeito, dizendo para os videntes, os profetas, para que eles não tivessem visões, para que eles não profetizassem, ou seja, para que eles não pregassem aquilo que é reto, aquilo que é aprazível a Deus, mas eles queriam que os profetas, que os videntes, que os portadores da palavra do Senhor falassem para eles aquilo que iria fazer bem para o ego deles. E sabe, o ser humano, infelizmente, muitas vezes é assim. O ser humano, ele quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que é aprazível aos seus ouvidos, ao seu ego, infelizmente. Mas muitas vezes a pessoa, ela se encontra desse jeito como estava o povo de Israel nesse tempo. Não queriam ouvir a mensagem genuína, a palavra do Senhor. E por quê? Porque a palavra, fora gerar fé em nós, gerar confiança, mas a palavra, ela nos repreende, a palavra, ela nos corrige, a palavra, ela denuncia o pecado, a palavra, ela mostra para nós aquilo o que é certo e aquilo que é errado. Então, por esse motivo, muitas pessoas, infelizmente, vamos dizer assim,
elas têm essa dificuldade e elas não querem ouvir a mensagem de Deus. De repente, há pessoas que elas já estiveram em igrejas, já congregaram por um tempo, mas elas saíram da igreja justamente por isso, porque a palavra, chegou um dia que a palavra que estava sendo pregada apontou ali um pecado, alguma coisa errada que a pessoa ela estava fazendo, e infelizmente a pessoa ela não queria largar aquilo e ela achou errado aquilo que veio para ela, a palavra que foi pregada, ela não aceitou. E outra coisa, Deus na sua palavra, quando ele nos repreende, quando Deus nos corrige, ele mostra aquilo que é errado, na realidade, Deus está fazendo isso para o nosso próprio bem. Mas o povo não entenderam isso. E nos dias de hoje, as pessoas também, infelizmente, elas não entendem isso. Então, se de repente você diz, possa ser que já aconteceu com você, aí eu fui na igreja, aí eu ouvi uma mensagem, ouvi uma palavra, eu não gostei dessa palavra, saiba que Deus, ele não vai falar aquilo que nos agrada, mas Deus vai falar aquilo o que nós precisamos ouvir, aquilo que vai fazer bem para nós. E quando a pessoa ela não quer ouvir a mensagem da verdade e ela decide viver uma vida de mentira, na realidade esta pessoa ela está fazendo o mal para ela mesma, porque na realidade o prejudicado não é Deus, mas é a pessoa que não quer aceitar a mensagem, a palavra do Senhor, a palavra que veio ao encontro dela para produzir mudança, produzir transformação, enfim. Então o povo estava assim. E até mesmo hoje, de repente, há pessoas as quais elas não vão para a igreja porque elas dizem o seguinte: eu não concordo, porque eu não vou para a igreja, porque a igreja ela discorda disso, ela discorda daquilo, enfim, não. A igreja genuína do Senhor Jesus, esta igreja, ela só vai discordar daquilo que é condenado na palavra, daquilo que a palavra ela discorda, porque a base, um fundamento da igreja é a Bíblia, a palavra, e esta palavra ela não é de uma instituição, ela não é do pastor, do apóstolo ou do bispo, de um líder eclesiástico, não. Mas a palavra, a mensagem genuína que é pregada, esta palavra, ela é do próprio Deus. E em concordância com este versículo aqui, que nós acabamos de ler, lá em 2 Timóteo, capítulo 4,
no verso 3 e 4, depois você lê aí na sua casa, diz o seguinte, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, aqui Paulo estava falando de pessoas que elas não iriam concordar com a doutrina, ou seja, o ensino, a palavra do Senhor, e essas pessoas elas iriam procurar outros mestres, outras pessoas que pregassem aquilo que eles queriam ouvir. Então, lembre-se disso. É a palavra do Senhor, a palavra que Deus ele manda para nós. Ele não vai mandar uma palavra, sabe, que vai ser aprazível aos nossos ouvidos, aquilo que nós queremos ouvir, em outras palavras, mas Deus vai mandar a palavra que nós precisamos, que nós necessitamos. E continuando a leitura, versículo 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Olha só como o povo estava. Eles não queriam ouvir mais a respeito de Deus, das coisas do Senhor, do caminho reto, porque eles estavam desviados. E é típico de uma pessoa que se encontra também desviada da palavra, sabe, que de repente um dia ela esteve dentro da igreja e ela saiu, ela não quer mais ouvir falar de Jesus, ela não quer mais ouvir falar da palavra da verdade. Continuando a leitura, 12, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Então, povo, eles não queriam nada com Deus. Eles já não depositavam a confiança deles no Senhor, mas só que eles estavam se estribando, ou seja, se apoiando na opressão e na perversidade. No contexto bíblico desses versículos que nós estamos lendo, depois se você ler o capítulo 30 todo, você vai ver que o povo, eles estavam buscando o refúgio, ajuda do Egito, de outra nação, ao invés deles buscarem a ajuda de Deus. Ou seja, eles não estavam querendo resolver o problema da forma de Deus, porque até mesmo nesse período, nesse momento, Israel, eles corriam risco de ser atacados, corriam risco de estourar uma guerra contra eles. Então, ao invés deles buscarem o auxílio de Deus, o auxílio do Senhor, eles estavam recorrendo, apelando para homens, para os recursos humanos, e não queriam ouvir a palavra da verdade. Então tem pessoas que de repente é assim, sabe? Ela está desviada e a pessoa, ela passa ali por problemas, por crises, por
frustrações, na realidade, todos nós passamos por problemas, adversidades, só que a pessoa muitas vezes aqui está desviada ou até mesmo pode estar dentro da igreja, mas ela ainda rejeita a palavra, a mensagem. Ela quer resolver as coisas na força do braço. Assim, quando Deus ele diz que eles estavam confiando na opressão, se estribando na perversidade, é que eles estavam crentes que as forças militares do Egito iriam ajudar eles, socorrer eles. E detalhe, esse povo, eles sabiam de certa forma do Deus de Israel, do Deus que havia abrido o Mar Vermelho e havia os colocado na terra de Canaã. Mas mesmo assim, diante dos milagres, das maravilhas, eles não quiseram recorrer a quem? A Deus. Então entenda, quando você tentar fazer as coisas do seu jeito, na força do braço, sabe? No âmbito carnal, saiba que vai dar errado. Porque não tem jeito como você fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, e no final dá certo. E por esse motivo, muitas pessoas, elas se encontram com a vida amarrada e não vai para frente, porque a pessoa, ela tenta na opressão, ela tenta na força do braço, ela tenta do jeito dela, da forma dela. E ela se esquece que do jeito dela vai dar errado. Mas se ela fizer do jeito de Deus, se ela colocar nas mãos do Senhor, ela recorrer a Deus, ao Santo de Israel, Deus vai mudar a sorte, a história dessa pessoa. E olha só o resultado que esse povo, eles iriam ter. Deus falando, portanto, versículo 13, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. Então, Deus estava dizendo o seguinte, o fato de vocês buscarem ajuda no Egito, de vocês confiarem em homens e de vocês rejeitarem, porque lembrando, como nós falamos no início, eles rejeitaram a palavra. Eles não queriam mais ouvir a palavra do Senhor. Então aquilo era uma brecha e, obviamente, Deus fala aqui figuradamente que aquele muro iria cair. Ou seja, o fato do povo desobedecer a Deus, do povo rejeitar ao Senhor e recorrer a homens, isso iria terminar mal, iria terminar em ruína. O fato deles quererem fazer as coisas do jeito deles. Então, lembre-se disso. Se você faz as coisas do seu jeito e você não ouve a palavra da verdade, a palavra do Senhor, você discorda, então é uma brecha que você está dando e mais cedo ou mais tarde vai ter uma investida do mal, uma investida do maligno, fora as adversidades que nós passamos, e isso vai trazer uma queda para você. E por quê? Porque você deu brecha ao não confiar em Deus e ao não ouvir a mensagem dele e ao fato de não recorrer àquele que o poderia ajudar, que é Deus.
Versículo 14. O Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o, sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Então, para você ver o final triste que o povo de Israel iriam ter pelo motivo deles não quererem ouvir aquilo que Deus estava falando para eles. E versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então, Deus estava dizendo para o povo o seguinte, que a salvação deles, e aqui não era necessariamente a salvação da alma, mas era a salvação daquele problema, daquela guerra que poderia acontecer contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Essa salvação que para nós não é somente a salvação da alma, mas a salvação em alguma área das nossas vidas, seja espiritual, seja na saúde, seja de repente até mesmo material, seja até mesmo na família ou no casamento, essa salvação ela dependia de duas coisas. Que coisas são essas que Deus fala aqui? Em vos converterdes e em sossegardes. Conversão, o que é? É a pessoa voltar-se para Deus. Se converter, a pessoa mudar de pensamento, mudar de caminhos. Lembra que eles não queriam ouvir a palavra? Eles já não queriam mais que os profetas falassem a verdade para eles, falassem de Deus. Então o fato deles se converterem seria eles ouvirem a palavra e deles se adaptarem à palavra do Senhor. E outra coisa, quando Deus fala em sossegardes, seria o fato deles ficarem calmos e deles colocarem aquele problema, aquela aflição nas mãos de Deus. Então a salvação deles dependia dessas duas coisas. E hoje isso é para nós. Então, se você diz, eu preciso de salvação em alguma área da sua vida, depende disso, de você se converter a Deus, de você entregar a vida totalmente para Jesus, sabe? De você se adaptar a esta palavra, de você concordar com esta palavra e viver esta palavra. Ainda que você diga, não, mas isso não está me agradando, isso, aquilo, não. Mas eu vou praticar esta palavra, eu vou viver esta palavra, porque é a palavra de Deus. E se você se converter a esta palavra, se você sossegar, ou seja, você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Deus vai te salvar de tudo aquilo que se levantar contra você. E outra coisa, ainda no versículo 15, a parte B, o final, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Lembra que eles estavam confiando no Egito? Então, Deus estava dizendo o seguinte, se vocês confiarem em mim,
vocês ficarem tranquilos. Então isso será o que a vossa força, ou seja, vocês terão força, vocês terão poder para vencer aquilo que se levantar contra vocês. E só que Deus falou o seguinte, final do verso 15, ó, mas não o quisestes, ou seja, Deus mostrou o caminho, só que o povo, infelizmente, eles não quiseram, e nesse período eles terminaram mal. Mas eu espero que você queira, que você ouça esta mensagem, que você se renda ao Senhor, que você confie no Senhor e Deus vai te salvar. Deus vai ser a sua força. Deus vai lutar as suas lutas, as suas guerras e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E só para a gente finalizar, eu vou ler esse versículo 15 na Bíblia, Nova Versão Transformadora, que fica melhor o aprendizado, o entendimento. Ó. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim. Lembra? Conversão, e se voltarem para mim é a conversão, e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber, tá vendo? O povo não quis saber da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. E só para a gente resumir, então que você, diferente do povo nesse período, você ouça a voz de Deus, você concorde com a palavra, com aquilo que Deus ensina, e que a sua confiança, a sua fé esteja em Deus. E através disso, Deus vai transformar a sua vida, vai mudar a tua sorte, a tua história. Se você diz, me encontro fraco, não consigo sobressair contra esse problema, contra esta luta, volte-se para Deus, deposite a sua fé em Deus, volte ao primeiro amor e pode ter a certeza que Deus, Ele vai te sustentar, Deus, Ele vai te levantar, Deus, Ele vai te abençoar e você vai prevalecer nessa luta, nessa adversidade que se levantou contra você. Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra solução, porque entenda, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos pequeninos e quando nos ausentamos de Deus, ficamos vulneráveis. Mas quando buscamos, recorremos ao Senhor, depositamos a nossa fé nele, quando nós nos arrependemos, quando nós nos adaptamos à sua mensagem, à sua palavra, aí Deus estará nas nossas vidas e Deus vai fazer por nós aquilo o que nós não podemos fazer. Amém? Então vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, bendizemos e louvamos ao Senhor, Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que sempre existiu, aquele que não foi criado, não foi feito por ninguém, ao contrário, tudo que existe foi feito por ti, Pai. Meu Deus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, se pecamos em pensamentos, em palavras, em ações, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. No nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor entre em providência na vida desta pessoa que me acompanha nesse momento, Pai, que ora junto comigo, meu Deus. Honra a fé desta pessoa, entra na peleja dela, compra a briga dela, Pai. No nome de Jesus, faz cair por terra tudo aquilo
que se levantou contra esta pessoa, porque a nossa fé, a nossa confiança, nós depositamos no Senhor. Pai, se porventura alguém que me acompanha e esta pessoa se encontra desviada da verdade, desviada da fé, ela está ausente do Senhor, ela está longe de ti, de repente não está mais frequentando a igreja, não está mais congregando. Eu lhe peço, toca na vida dela, tira toda amarração, todo empecilho e dá forças para esta pessoa, para ela voltar para a tua casa, não somente para a tua casa, mas para a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, assim, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, da tua igreja, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Amém. Receba a sua vitória, a sua resposta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir.